O ano é 1968 e a seleção masculina de basquete embarca para o México, onde disputaria mais uma edição dos Jogos Olímpicos. Este é o Basquete Brasileiro Olímpico, onde eu, Lucas Guanais e Fábio Toledo relembramos todas as participações do basquete masculino nas Olimpíadas. Pela primeira vez, os Jogos Olímpicos não voltavam para a Europa após irem para outro continente. Depois de passar pelo Japão, viemos para as Américas, no México. E Fábio, em 1968, você já era nascido? Ainda não, Guanais. Ainda faltavam 26 anos para o meu nascimento. Apesar disso, dá para falar que foi uma época ali, né, nos Jogos Olímpicos, né, no México, marcantes por ser, inclusive, primeira vez na América Latina. Exatamente, né? Esse fato só viria a se repetir em 2016, no Rio de Janeiro, muitos anos depois. E o cenário dos anos 60, que chegavam ao fim, né? Foi os últimos Jogos Olímpicos nessa década, é basicamente o que já acontecia antes, mas catalisado, né? Ainda mais extremo, ainda mais intenso, principalmente a luta pelos direitos humanos, notadamente o direito das mulheres e o direito dos negros. Os Estados Unidos capitaneavam essas discussões, mas vários outros pontos do mundo, principalmente também a África do Sul, eram expoentes nessa discussão, ou pelo menos em repressão. Um ano, por exemplo, em território americano, que a atuação dos Panteras Negras ficou ainda mais evidente, foi o ano do assassinato do Martin Luther King. Também foi o ano em que o senador Robert Kennedy, irmão do presidente assassinado em 63, John Kennedy, também sofreu um atentado e também faleceu em decorrência de um ataque por arma de fogo também. Então os Estados Unidos estavam virados de ponta cabeça, Fábio. Eu diria que a partir disso deixou o mundo todo, né, de ponta cabeça, né, porque 68 dá para dizer que a década de 60, que foi muito movimentada politicamente, em termos geopolíticos, em 68 foi o ápice, assim, de certa maneira, né, porque além desses assassinatos que tivemos nos Estados Unidos, ocorreu também a invasão da Tchecoslováquia, né, por tropas soviéticas ali após a Primavera de Praga, né, que foi um momento um pouco mais liberação ali, um movimento mais liberal dentro da República Socialista da Tchecoslováquia, que motivou a invasão dos soviéticos, né, para conter esse movimento, né, e que inclusive representou a cisão assim, de parte dos comunistas, principalmente da Europa ali, que começaram a condenar as ações do Stalin, né, a partir dessa invasão. 68 também foi um momento marcante para o movimento de contracultura no mundo, né. Teve o movimento Free Speech, que buscava ali a liberdade de expressão a partir dos Estados Unidos novamente, né, da Universidade de Berkeley, né, que a mobilização estudantil assim, de grande porte, né, em busca de direitos civis, de liberdade de expressão, oposição à guerra do Vietnã, que estava acontecendo naquele momento, né, que foi iniciada em 64, também uma oposição a figuras de autoridade, da mesma maneira que tinha também na República Popular da China a tal da Revolução Cultural. Então era todo um cenário de efervescência, né, no mundo, e que chegava também aos outros países, como o México, né, que a gente vai falar, e claro, o Brasil, né. O AI-5, por exemplo, foi em 68, não foi à toa, né, foi justamente no momento em que teve o maior crescimento ali da oposição ao regime golpista dos militares, né, uma vez que parte daqueles que até em primeiro momento apoiaram o golpe no João Goulart, eles viram que a ideia dos militares não era de devolver a democracia para os civis. Entre eles estava lá o JK, o Carlos Lacerda, que em um primeiro momento foram a favor, né, do movimento ali, do golpe militar, e depois viram que os militares não iam devolver, né, para os civis o poder. Então assim a gente teve um aumento da oposição, tanto na classe política como na classe cultural, né, com as passeatas, e também na classe social, né. Muitos pais e mães começaram a ficar mais temerosos pelos seus filhos ali nas passeatas, e isso foi
aumentando, né, a pressão, a ponto dos militares darem o all-in, né? Vamos fechar tudo, vamos criar o AI-5 e de fato instaurar uma ditadura, né, que já estava ali presente, mas com o AI-5 foi uma maneira de ampliar, né, todas as ações do governo militar a partir de 68. Então, que cenário, né, que a gente tem aí a partir desse ano. Foram os anos de chumbo da ditadura militar no Brasil, foi realmente o período de maior repressão, o período de maior embate também do Estado contra a sociedade civil. E no esporte, Fábio, a gente já tinha também o projeto do Brasil Grande em curso, né? O projeto que visava levar o nome brasileiro à glória, principalmente pelo meio esportivo. E por conta disso, o Estado militar incentivava mesmo financeiramente, bancava viagens, treinamentos e o desenvolvimento de brasileiros em várias modalidades. Talvez nessa época os principais expoentes do esporte nacional fossem o futebol, né, que talvez não exatamente em 68, mas anos mais tarde ganharia a Copa de 70 no México e a Jules Rimet, e também o Mequinho, né, o enxadrista Mequinho, que chegou a ser um dos melhores do mundo, amplamente apoiado pela ditadura na época também, e tinha até a questão do xadrez, você ser bom no xadrez dava uma ideia de superioridade intelectual também, né, tinha todo esse simbolismo, e o basquete em menor escala era esperado que servisse também como base a esse projeto, né, uma vez que vínhamos ali de 2 medalhas de bronze nos Jogos Olímpicos, fomos bicampeões no Mundial em 59 e 63 e fizemos uma boa campanha em 67 também, mas talvez os Jogos de 68 no México não tenham servido tanto, não tenham adiantado tanto para essa ideia do projeto militar, porque os resultados não foram da maneira esperada. Não foi esperada até pelo novo cenário, né, que o basquete se apresentava ali nos anos 60. O Brasil, que se a gente pega o histórico, né, foi ali da seleção que era a terceira força da América do Sul, foi ganhando espaço, acabou se tornando a terceira força mundial, né, disputando de frente com os Estados Unidos e União Soviética, embora perdendo a maior parte dos confrontos, né, para essas duas seleções, né, para essas duas nações. E aí chegou nos anos 60 um novo adversário ali, né, de fato, que foi a Iugoslávia, né, que começou a encarar, né, a fazer frente ao Brasil, em todas as competições ali internacionais, né, tanto Jogos Olímpicos, como a gente até viu na última edição, e também na Copa do Mundo, né, nas edições dos mundiais que aconteciam, inclusive, né, um ano antes ali dos Jogos Olímpicos. Era meio que tido como uma prévia, né, para a competição, embora, por exemplo, os Estados Unidos mudasse, né, boa parte dos seus atletas, mas tinha, né, foi o Mundial e as Olimpíadas como sendo as principais competições, né, a nível internacional para as seleções. E no México, Fábio, também era um momento de muita repressão. O México teve um governo extremamente autoritário, mas que não chegou a se configurar uma ditadura, mas na verdade nem precisou. Porque o México teve uma revolução muito importante no início do século e após ali algumas alternâncias, algumas disputas de poder, desde 1929 o país vivia sob o comando do Partido Revolucionário Institucional, né, que no início até deu uma certa estabilidade política para o México, política e econômica com o México. Só que com o passar dos anos, este governo foi ficando mais e mais autoritário. Não que fosse extremamente liberal também no começo, tá? Não é esse o caso. Mas esse endurecimento foi acontecendo ao longo das décadas, principalmente a partir do final da década de 50 e da década de 60 também, influenciada pela luta anticomunista, entre mil aspas, dos Estados Unidos. O México tinha um plus ainda, tinha um algo a mais, que era a luta contra as drogas, né, a luta contra o narcotráfico. E esses movimentos eram muito associados à esquerda e ao movimento universitário também mexicano. E havia inúmeros embates cada vez mais duros e mais agressivos do exército mexicano contra os estudantes, ao ponto de, 10 dias antes
dos Jogos Olímpicos, houve talvez uma das maiores manifestações contra o governo, que vivia uma situação de muita pujança econômica nos números, tá? A partir de uma proximidade ali, principalmente com as indústrias dos Estados Unidos, que eram montadas na borda, na fronteira com o México, para aproveitar regras mais brandas e mão de obra mais barata mexicana, para depois voltar tudo para os Estados Unidos. E isso gerava, entre outras coisas, além também de exploração de petróleo e algumas outras políticas estatais, um crescimento do PIB muito grande mexicano na década, inclusive com uma nomenclatura que nos é muito familiar, né? Foi a década do milagre mexicano. O milagre brasileiro veio depois. Tudo que aconteceu no Brasil aconteceu um pouco antes no México, tá? Em relação a essa evolução econômica. E esse milagre mexicano veio ali no começo da década de 60 e o governo começou a investir em grandes obras, em obras faraônicas, quase assim. Algumas delas relacionadas, inclusive, ao fato do país sediar a Olimpíada em 68 e 2 anos depois a Copa do Mundo em 1970. E o movimento estudantil universitário protestava muito também contra isso. E 10 dias antes dos Jogos Olímpicos, então, começarem, houve uma manifestação massiva de universitários. Números da época falam em coisa de 8 a 10 mil pessoas, em mais um protesto contra o governo mexicano e também contra os Jogos Olímpicos, que começariam dali a pouco. E o exército, que já estava acampado nas principais universidades, esperando justamente um protesto às vésperas dos Jogos Olímpicos, já estava lá a postos para reprimir qualquer que fosse a tentativa dos universitários para o México ficar bem aos olhos do mundo, né? Aquela era uma edição dos Jogos que tinha até o slogan de Olimpíadas da Paz, vejam só. E aí nessa grande manifestação, no dia 2 de outubro de 1968, houve conflito contra o exército mexicano e os números dos mortos variam bastante, tá? Os estudantes, até a imprensa norte-americana, dá conta de várias centenas de mortos, chegando próximo dos 1.000. O governo mexicano fala em algumas dezenas, talvez uma centena. Ou seja, para um lado ou para o outro, morreu muita gente, foi praticamente um massacre, porque o exército abriu fogo contra um bando de estudantes, e nem mesmo o governo mexicano nega que pelo menos aí umas dezenas de estudantes foram assassinados, brutalmente assassinados pelo exército. Então o clima dentro do México também não era nada simples, né? E, inclusive, isso ficava, né, um pouco notório também, né, com relação à visão, né, de quem chegava ali para os jogos vindo de outro país, né? Foi um negócio que os caras chegam numa edição que fala que são jogos da paz e acontece isso, né? Imagina se não fosse da paz. Então isso acabou manchando, assim, né? Principalmente o chamado espírito olímpico, né? Que o COI apresenta, né? E isso quase, inclusive, provocou o cancelamento, né, dos Jogos Olímpicos. Porque foi uma atitude, né? Uma ação absurda, né? E que, inclusive, em 68 aconteceu em vários outros locais, em outros países. Mas é lógico que ali na sede dos Jogos Olímpicos seria um negócio tenebroso. Só que, mesmo assim, tivemos os Jogos Olímpicos. Até na próxima edição, né, teve fatos que envolveram diretamente os Jogos Olímpicos e os Jogos se mantiveram, né? Então, dá para saber que tem um espírito olímpico, né? Mas também tem um espírito econômico também, Vanais. Com toda certeza, né? O governo mexicano, na ideia, inclusive, de passar a imagem de um país pujante também, de um país em crescimento, é quase um projeto México grande também, né? Porque eu falei do projeto Brasil Grande aqui em território nacional, que envolvia, além de conquistas esportivas, grandes obras, grandes melhorias, entre aspas, na infraestrutura, coisas mais faraônicas mesmo para a população ver e elevar o moral, enfim, também a popularidade dos militares. A receita é basicamente a mesma. Assim como a gente viu nos últimos anos a receita da extrema-direita ao redor do mundo ser muito semelhante,
na década anterior e na retrasada também, a estratégia de governo de vários países que elegeram governantes de esquerda também foi muito parecida, principalmente aqui na América do Sul. Então, claro, em cada país com as suas características, com o seu contexto, mas dá pra gente notar movimentos bem definidos assim ao longo da história. Parece que o mundo vai caminhando para um lado ou para o outro, independente da nacionalidade que a gente tá. E no final dos anos 60, a disputa era essa. E como o Fábio disse, tivemos os jogos que foram os primeiros jogos, por exemplo, transmitidos internacionalmente e a cores, também para vários países do mundo. A edição anterior foi transmitida a cores apenas para algumas regiões do Japão que precisavam de um equipamento específico, de um aparelho específico para ver os jogos a cores. A cores dessa vez já era algo muito mais disseminado, e também a gente via essa disputa, essa questão política nos participantes. Primeiramente, a África do Sul, que fora banida já em 1964 por conta do apartheid, por se negar a levar uma delegação multirracial, seguiu banida. Tentou voltar, mas muitos países foram contra, inclusive até os atletas de basquete norte-americanos fizeram pressão para a África do Sul não voltar a disputar, se não atendesse ali ao quesito de uma delegação multirracial. Mas além disso, tivemos também, por exemplo, as Alemanhas, né? A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, pela primeira vez disputando como países separados. A China, mais uma vez, boicotou o evento por conta da participação de Taiwan. A Coreia do Norte também foi outro país que, mais uma vez, boicotou os jogos. Mas, por outro lado, pela primeira vez ultrapassamos 100 delegações, Fábio. Mais de 100 países diferentes disputaram, muito por conta daquele movimento que continuava, né? Das independências, principalmente na África e na Ásia. E tivemos ali várias estreias também nesse ano, como por exemplo Barbados, na América Central. Também na América Central, as Honduras Britânicas, que hoje conhecemos como Belize, também jogaram pela primeira vez. El Salvador, Honduras, a Honduras tradicional, Nicarágua e as Ilhas Virgens Americanas na América Central também disputaram. Na América do Sul tivemos o Paraguai, por exemplo, pela primeira vez. Na África, a República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Guiné, Serra Leoa também, Líbia disputou. Na Ásia tivemos o Kuwait disputando pela primeira vez, e também aqui na América do Sul, o Suriname, que já havia se inscrito em outra edição, mas não chegou a participar, né? Se inscreveu só com um atleta que não conseguiu jogar. Dessa vez disputou pela primeira vez. Então era uma Olimpíada, uma edição dos Jogos Olímpicos mais descentralizada, né? Com mais países disputando. Descentralizada de participantes, mas com certeza a disputa ali no quadro de medalhas permanecia o mesmo. É claro, das 527 medalhas que foram distribuídas, os Estados Unidos ficaram com 107, a União Soviética com 91, e em terceiro veio o Japão. Na verdade, o Japão foi o terceiro no quadro de medalhas, né? O terceiro em número de medalhas foi a Hungria, com 32, 60 a menos que a União Soviética, né? O Japão ficou na frente da Hungria por ter mais ouros. A concentração dos vencedores ainda estavam nos mesmos países. E foi justamente nos Estados Unidos, em um desses países, que tivemos o momento mais aclamado historicamente, mais lembrado dos Jogos de 68. Foi inclusive no Estádio Olímpico Universitário, que estavam ali no pódio na prova dos 200 metros rasos, os atletas afro-americanos, né, o Tommy Smith e o John Carlos, e que eles fizeram, né, o tradicional gesto, né, saudação ali dos Panteras Negras, colocando, né, uma luva preta, né, na mão direita, né, e erguendo os punhos, né, punhos cerrados ali no pódio. E também, né, ele estava ali no pódio o australiano, o Peter Norman, que também, né, apoiou os dois atletas afro-americanos ali no momento icônico, né, que fica ali na memória dos principais momentos, né, dos Jogos Olímpicos, e uma manifestação política, né, num evento que até então dá para se dizer que ele era inédito, assim, com relação a protestos políticos
principalmente protestos raciais, né, e que movimentou, né, trouxe uma outra visão dentro do movimento olímpico e que seria importante para as próximas edições, inclusive. Pois é, o movimento dos Panteras Negras tinha surgido anos antes nos Estados Unidos para protestar contra a repressão policial que acontecia em todo o país americano, também pleiteando igualdade de direitos para as pessoas negras. O fato da Guerra do Vietnã já estar em curso há muitos anos e sem uma solução também ajudou a impulsionar a atuação dos Panteras Negras, que muitas vezes acabavam se negando até a representar os Estados Unidos na guerra, porque no final das contas eles iam para a guerra defender um país que não os defendia. Esse era um dos discursos mais vigentes na época, e essa atitude do Tom Smith e do John Carlos é a imagem dos Jogos Olímpicos de 68. Até hoje ela é vista em muitos lugares, e eles acabaram sofrendo as consequências, né, por causa disso. Não chegaram a perder as medalhas, muito embora houvesse o pensamento de que a Olimpíada era lugar de paz e de esporte, não de política. Lê do engano. Esporte é extremamente político, mas a carreira deles foi bem curta. A carreira deles foi extremamente curta. O Smith, que ficou em primeiro lugar, ainda chegou a ser draftado pelo Cincinnati Bengals da Liga de Futebol Americano, né, da NFL. Jogou um pouco, isso foi em 67. Até jogou um pouquinho, mas não foi pra frente. Depois virou professor universitário. Já o John Carlos ainda chegou a correr mais algumas vezes, principalmente no ano seguinte. Depois foi jogar futebol, mas também não durou muito tempo e a carreira acabou. E o Norman, o australiano, que foi pego meio de gaiato ali, mas concordou com o protesto dos colegas e apoiou também, ele foi muito criticado na Austrália, que também vivia um movimento semelhante ao Panteras Negras, mas dessa vez ele era levado a cabo pelo povo aborígene, né, os nativos australianos. E ele foi basicamente massacrado pela imprensa, nunca recebeu créditos por isso, muito pelo contrário. Quando a Austrália sediou as Olimpíadas de Sydney nos anos 2000, ele não constou nos grandes nomes do esporte da Austrália. Também a carreira dele durou super pouco e a vida dele também durou super pouco. Ele se tornou alcoólatra e morreu anos depois. Inclusive, no velório, Tom Smith e o John Carlos carregaram o caixão dele, né? Eles compareceram ao velório do ex-colega, que teve uma repercussão ainda pior do que a deles nos Estados Unidos, Fábio. Ainda é um momento que a repressão vinha, né, de todos os lugares. Então ter um ato desse simbolizava uma coragem praticamente impensável. Pois é, se a gente lembrar, por exemplo, do próprio Muhammad Ali, né, que a gente trouxe aqui, né, com ele enquanto campeão olímpico ali, enquanto Cassius Clay, inclusive, né, aí depois ele foi pro boxe profissional, e até inclusive por rejeitar ir para a Guerra do Vietnã, com esse mesmo discurso, né, que você mencionou, né, do negro que vai defender o seu país, sendo que o seu país não faz nada para ele, mais do que isso, né, massacra ele no seu território, e isso levou a ele perder o cinturão de campeão mundial, né? Então, de fato, qualquer movimento ali era visto como um negócio ultrajante para o establishment ali, né, do branco. E, bom, esses ainda foram criticados, né, perderam títulos. No caso, o Martin Luther King, por exemplo, foi assassinado. E lembrando que os Estados Unidos tinham acabado de sair da lei Jim Crow, né, que estabelecia praticamente um apartheid americano, né, que estabelecia a segregação racial legal nos Estados Unidos, e legal que eu digo na lei, né, e essa lei perdurou até 1965. O próprio Muhammad Ali foi um grande ativista contra essa lei, o Bill Russell no basquete também, e praticamente todo o elenco do Boston Celtics na época se negava a jogar nos locais em que os hotéis exigiam que os jogadores ficassem separados, que a torcida protestava e por aí vai. O esporte nos Estados Unidos teve uma grande importância nesse sentido também.
no beisebol, inspirados pelo Jackie Robinson, os jogadores negros também tomavam seu lugar. E a gente acaba falando de Estados Unidos porque já era um momento em que tudo o que acontecia nos Estados Unidos reverberava de uma maneira muito forte no restante do mundo, tanto pelo fato de a gente já estar com uma tecnologia que permitia a transmissão de muitas dessas coisas globalmente, mas também aos aspectos culturais, né, que os Estados Unidos tinham uma grande influência. A gente falou nos últimos episódios do que os Estados Unidos fez com a Itália, com Tóquio, em aspectos culturais também, com o Japão no caso, né? E essas lutas influenciavam movimentos libertários em todo o mundo, inclusive o já citado no México, que acabou com o massacre dos universitários. Então, foi de fato, para além de qualquer resultado esportivo, esse pódio no México foi extremamente importante, talvez tão importante quanto o do próprio Jesse Owens, o saltador americano em 1936 na Alemanha, né? Talvez em situações, em contextos diferentes, mas foi também um pódio que ajudou a mudar a história do mundo. E no basquete, o Brasil chegou ao México com 2 medalhas de bronze no peito, né, das Olimpíadas de 64 e 1960 também, e depois de uma década esplendorosa em campeonatos mundiais. Mas era uma geração que já estava começando a dar os seus sinais de desgastes, né, de alguns atletas já deixando de figurar nas convocações, e também no próprio Mundial de 1967, né, Fábio? O Brasil, que defendia o bicampeonato, ficou em terceiro lugar. Ficou em terceiro depois de terminar a primeira fase bem, né? A disputa aconteceu mais uma vez na América do Sul, na disputa no Uruguai, e o Brasil esteve no grupo com Polônia, Porto Rico e Paraguai, e a equipe brasileira venceu com tranquilidade, viu? Os 3 jogos, 85-41 contra o Paraguai, 83-67 contra a Polônia e 92-56 para cima de Porto Rico. O Brasil chegou forte, né, para a fase seguinte, juntamente com os Estados Unidos, Iugoslávia, União Soviética, Argentina, Polônia, né, que passou junto com o Brasil, e também o Uruguai, né, que assim como foi com o Brasil, né, na última edição lá do Mundial, que avançou direto para a fase seguinte, os uruguaios foram os felizardos da vez aí e chegaram para a fase final. Porém, tiveram um resultado diferente, né, do Brasil, porque sediaram e terminaram na 7ª e última colocação ali da fase final. Já o Brasil foi bem, inclusive estreando contra o Uruguai, fez 63-45, aí depois veio aí uma das derrotas da equipe, justamente para a União Soviética por 78-74. Na sequência, mais uma derrota para a Iugoslávia por 87-84. Mas aí depois o Brasil se recuperou, né? Ganhou da Polônia, um jogo mais apertado do que na primeira fase por 90-85. Ganhou dos argentinos por 74-66. E no jogo que foi ali a decisão da medalha de bronze, né, o Brasil venceu os Estados Unidos, vejam só vocês, por 80-71 e com isso ficou com o terceiro lugar, né? Um cenário em que a União Soviética venceu o seu primeiro Mundial, com a Iugoslávia na segunda colocação, com a mesma campanha do Brasil, né? 4 vitórias e 2 derrotas na fase final, mas o confronto direto levou a melhor e ficou com o vice-campeonato, enquanto que o Brasil fechou ali o pódio dessa Copa do Mundo no terceiro lugar. E isso mantinha, né, a equipe, como eu já até mesmo mencionei, né, entre os 4 principais times de basquete do mundo, as 4 principais seleções de basquete do mundo. E nós não vamos ficar destrinchando muito os mundiais daqui para frente, porque o Brasil deixou de vencer, né? E o nosso foco são os Jogos Olímpicos. Nas edições anteriores falamos bastante dos mundiais para dar o contexto das glórias brasileiras também, né? Dos títulos que o Brasil ganhou. Dessa vez ainda uma medalha de bronze ali, um terceiro lugar, e o Brasil chegava, se não tão favorito quanto nas outras edições, chegava dentre ali os candidatos à medalha em 1968. Chegava, inclusive, entre os já classificados, sem precisar passar pelos torneios classificatórios, por ter tido uma boa classificação, uma boa posição, o terceiro lugar em Tóquio 64. Mas, como eu disse há pouco, alguns nomes já começavam a deixar a seleção. O Amaury não jogou a Olimpíada de 68. O Vlamir chegou a deixar a seleção, voltou nesse meio tempo, jogou o Mundial de 68, mas não era mais o grande nome daquele time. Assim como também o Rosa Branca não era mais a grande referência daquele time. O Brasil era capitaneado principalmente pelo Menon e pelo Biratã.
né, que começavam a assumir o protagonismo daquela seleção, que também tinha no banco o Mosquito, tinha o Domingos Massoni, Zé Geraldo e também um tal de Hélio Rubens, Fábio. Ah, esse aí o pessoal conhece já, hein? O Hélio Rubens que representava ali, né, o Clube dos Bagres, um time clássico lá dos primórdios, diria, né, do basquete francano, né, já começando ali a aparecer, né, depois de muito a gente ouvir, né, dos clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro, já tivemos um 15 de Piracicaba, né, em edições anteriores, e agora temos representante do basquete francano, a partir daí então fazendo história. E também nesse período, entre 1964 e 1968, tivemos o Campeonato Brasileiro de Basquete, organizado pela CBB, um torneio nacional, mas que ainda se chamava Taça Brasil. Taça Brasil, que permaneceria com esse nome, inclusive, até 1989. Teria sido iniciada ali, né, em 65, justamente para resolver um problema, que era o seguinte, né? Tinha o Campeonato Sul-Americano de Clubes, desde os anos 40, só que até então não valia muita coisa nesse Campeonato Sul-Americano de Clubes, ia um representante de cada país para a competição, né? Só que a partir de 65, esse Campeonato Sul-Americano de Clubes valeria para o Mundial de Clubes, né, que começaria a partir de 66. Foi então, né, que a partir aí de demandas, né, das federações, a CBB acabou criando ali essa Taça Brasil, que em 65 seria disputada por 3 equipes, os 2 representantes do eixo Rio-São Paulo ali, os campeões estaduais Corinthians e Vasco, além do Internacional, né, representante do Rio Grande do Sul, campeão gaúcho. Porém, a equipe gaúcha acabou não indo para a disputa, né, e só sobrou Corinthians e Vasco para definir, né, quem venceria essa Taça Brasil. Ou seja, a primeira Taça Brasil foi com 2 equipes. O Corinthians acabou vencendo no confronto melhor de 3 o Vasco, e com isso avançou, né, para o Campeonato Sul-Americano, foi campeão sul-americano e depois com isso, né, avançou, conseguiu a vaga para a disputa do Campeonato Mundial, né, no ano de 66, no qual foi vice-campeão. E o Corinthians, ele acabou chegando inclusive na final, né, ele derrotou o time do Jameco Saints dos Estados Unidos e avançou para a decisão, na qual foi derrotado, né, pelo Varese da Itália e ficou com o vice-campeonato. A gente sabe, né, que desse torneio mais elaborado, né, com vários participantes aí de outros países, né, o único título brasileiro foi do Sírio, né, em 79, quando derrotou o Bósnia da Iugoslávia, inclusive, mas o Corinthians foi o primeiro ali a participar da primeira edição do Campeonato Mundial, sendo derrotado na final disputada em Madrid, inclusive lá na Espanha. E nos anos seguintes tivemos novamente o Corinthians, em 68 o Botafogo, depois o Sírio já em 69, Corinthians, várias equipes representaram o Brasil, né? O Franca depois da década de 70, o Vila Nova de Goiás chegou a jogar uma partida, ganhando do Real Madrid inclusive, mas aí só fomos vencer novamente uma Copa Intercontinental com o Flamengo em 2014, e depois com o Flamengo repetindo a dose em 2022, e aí o Franca em 2023, naquela bola no último lance do Lucas Dias, mas já assim, os principais times da Europa, infelizmente, né, que desde 2016, né, deixaram de disputar a Copa Intercontinental. Mas esse era o cenário, né, e internamente tinha muitas disputas com as federações estaduais, a Confederação Brasileira de Basquete. Mas a preparação, Fábio, a preparação, né, também, né, também, novamente, foi muito complicada. Quem escolhiam os jogadores que disputavam, né, os jogos pela seleção era o corpo técnico da CBB. E dessa vez, a CBB, desde o início, ela já assumiu, ela já entendeu que teria um tempo curtíssimo de preparação. O treinador foi o Renato da Cunha, de novo, né, o Renato Brito da Cunha, não foi o Canella, que havia sido o coach no Mundial em 67, mas em 68 foi novamente o Renato Brito da Cunha. E a CBB, nessa de escolher ali os seus jogadores com um tempo curto,
começava também a sofrer muita influência das federações nesse processo de escolha, ao ponto de, para os Jogos Olímpicos, a CBB enviou uma carta, um questionário a mais de 30 atletas perguntando como é que estava a condição deles, né? Tipo, e aí, dá para jogar? Você tá inteiro? Você topa? Né? Qual que é seu estado aí, sua expectativa em relação à Olimpíada? E, Fábio, menos de 10 responderam. Ih, menos rapaz. de 10... a maior parte não respondeu. A CBB acabou ali chamando alguns nomes também com um pouco de anuência das federações, o que foi muito criticado pelo Canella, que dizia que, em entrevistas à época, ele sempre foi muito midiático, o Canella, né? Falava que a CBB não tinha mais pulso firme, que o basquete, aquele período de glórias, não ia voltar se a CBB não exercesse o seu poder de fato sobre o basquete brasileiro. E enquanto isso, o Renato Brito da Cunha, ele criticava a altura da seleção desde o começo, um pouco traumatizado também pelo que aconteceu em 64, dos soviéticos baterem a gente no físico, né, na questão física, nos jogadores mais altos. Ele estava nessa tara de que a gente precisa ter um time mais alto, um time mais ágil, mais alto, mais ágil, mais alto, mais ágil, mais alto. E o Brasil não tinha jogadores que atendessem essas características. Até dando um spoiler já dos jogos, em determinado momento, no retorno ao Brasil, depois do México, o próprio Brito criticou, falou que não dava para ele ficar com o Rosa Branca em quadra, que ele era grandão, pesadão, mas lento. Só que ele não tinha outra opção também. E o Brasil tinha que ficar com ele em quadra. Então ele criticou um dos maiores da história, fácil assim. Era um cenário também que o Brasil já encontrava um pouco de dificuldades para fazer essa renovação da seleção brasileira. E aí, chegando nos jogos, mais uma vez, o líder do time acabou sendo o Vlamir, mesmo que nos meses anteriores ele já não tenha sido a grande referência. Nestes jogos foi a última dança do Diabo Loiro e ele correspondeu sendo o cestinha do Brasil na competição. Logo depois vieram o Biratã e o Menon, depois o Simões, lá atrás o Hélio Garcia, o Súcar também. E boa parte dessas dúvidas da seleção e dessa dificuldade de fazer uma renovação foi até evidenciada pelo Pan-Americano de 1967, que foi disputado no Canadá, em que o Canella, que era o coach, levou uma seleção muito jovem, buscando encontrar novos nomes, um Brasil novo para o basquete, uma reposição até para caras que já tinham saído ou estavam prestes a sair da seleção brasileira, e o Brasil ficou em 7º lugar. Né, não teve uma campanha nada boa, então acabou ficando essa sombra também sobre essa tentativa de renovação. E os Jogos Olímpicos tiveram o mesmo regulamento do ano anterior, né, 2 grupos de 8, as seleções se enfrentavam dentro do próprio grupo em turno único, as 2 primeiras avançavam para as semifinais. O Brasil foi pareado com União Soviética, México, Polônia, Bulgária, Cuba, Coreia do Sul e Marrocos, né, até um grupo até parecido com o que o Brasil já vinha enfrentado. E também de adversários conhecidos, né? E o Brasil passou o carro em todo mundo, exceto, mais uma vez, na União Soviética. Só que era um Brasil, como eu disse, diferente. Era um Brasil que, inclusive, Fábio, tem até um recorte de jornal aqui que eu confesso que eu dei risada até um pouco, contando um pouco de como foi a partida contra o México, os donos da casa, que depois de vencer o Marrocos e vencer a Bulgária, por placares até tranquilos para o Brasil, mas com um jogo muito mais travado, o Brasil chegava até um pouco desacreditado pela torcida contra o México. E abre aspas de uma matéria do Jornal dos Esportes. Seleção de defuntos ambulantes, zumbis do basquete. Com tais frases e outras mais jocosas, a torcida mexicana saudou a equipe olímpica do Brasil durante grande parte do confronto entre brasileiros e mexicanos na eliminatória dos Jogos Olímpicos. Mas os impropérios silenciaram no final. Brasil 60-53. O Brasil ganhou, né, Fábio? Mas no final das contas, faltou muita coisa, né? O próprio Brito, em entrevistas após os jogos, falou que faltou mental, faltou físico, e uma ausência muito lamentada foi a do Emil Rached, né? O gigante brasileiro. Se era um problema, né, a altura, ele resolveria esse problema, né? O Emil Rached, que é um nome marcante, né, do basquete ali do final dos anos 60, aqui no Brasil, né, que ele tinha 2,31 m. Acredito que seja o maior jogador da história do basquete brasileiro, viu, Gonais? E tinha o apelido, inclusive, de O Gigante, né, que chamava criativo, né? Não tinha muita criatividade, mas
era um nome que se destacava, né, por essa questão da altura, mas que não pôde ser convocado, né, por conta de lesão. Ele era muito utilizado, né, quando jogava com a tradicional estratégia boi de piranha, né, que ele, enquanto jogador mais alto, atraía, né, os adversários ali, né, para ficar com a bola, vinha ali numa pressão maior em cima dele e ele distribuía, né, pros jogadores, e eles mais livres conseguiam fazer as cestas, né. Mas Emil Hached, um nome marcante, né, e que inclusive, né, Guanais, até curioso, depois foi fazer carreira na televisão, né, ele foi chamado... Virou um trapalhão. Foi chamado por Renato Aragão para fazer parte ali dos filmes dos Trapalhões, e ele participou, né, de o Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Então temos essa história, né, bem interessante aí do Emil Hached, que infelizmente já nos deixou, né, em 2009, mas que fez história aí no basquete e na TV brasileira. Pois é, e não havia consenso sobre a sua altura, inclusive, né? Alguns locais colocavam 2,30, outros 2,31, alguns eram mais conservadores e davam 2,20, outros eram meio termo, 2,23, 25, cada lugar dava uma altura pra ele. Ninguém tinha uma trena. Pois é, né? Ou media de sapato, né? Igual aquela polêmica da NBA uns tempos atrás. Exato. Mas o fato é que ele tava ali entre muito alto e gigante. Ele tá nesse meio termo de altura aí. Era o suficiente para se destacar em meio aos seus companheiros brasileiros e seria, na visão até do Renato Brito da Cunha, uma peça importantíssima para a gente enfrentar os soviéticos. Esse confronto só foi acontecer na última rodada da primeira fase. Até lá, depois de bater os mexicanos que zoavam o Brasil, nós ganhamos da Polônia por 88-51, da Coreia do Sul por 91-59, de Cuba por 84-68 e por fim perdemos da União Soviética por 76-65. Assim, ficamos em segundo lugar da chave, avançamos para as semifinais, com a União Soviética terminando em primeiro. Mas se ficamos em segundo, significa que cruzamos com o primeiro do outro lado, e do outro lado tinha os Estados Unidos. É sempre um problema, né? Você não ser um dos dois primeiros, né? Não estar em primeiro em nenhum dos dois grupos, porque você vai enfrentar ou a União Soviética, como foi em outras ocasiões, ou os Estados Unidos. Né? E o Brasil ainda teve azar, né? Porque quando ficou em primeiro, a União Soviética terminou em segundo. Verdade. E foi num momento, inclusive, né? A gente até traz um pouco agora dos Estados Unidos nessas Olimpíadas, porque em 68 a gente já via ali, né, o basquete mais internacional, com essa maior presença agora também da Iugoslávia, com a União Soviética sendo campeã mundial agora. Então isso trazia muitos questionamentos se seria essa vez que os Estados Unidos não ficaria com medalha de ouro, até por conta também de alguns jogadores ali do basquete universitário de destaque não estarem nessa seleção olímpica. Entre eles, Lew Alcindor. Conhece ele, Guanais? Ah, rapaz, Kareem Abdul-Jabbar. Exato, o Kareem Abdul-Jabbar posteriormente, né? Mas então Lew Alcindor era um dos destaques do basquete universitário. Tinha também o Pete Maravich, que fez história também no Atlanta Hawks, de curta carreira, infelizmente, né? Acabou falecendo no acidente automobilístico. Teve também o Elvin Reyes, também, que foi um dos primeiros draftados, né, nos drafts posteriores ali. Todos esses caras não foram para a seleção olímpica, né? Então criava, né, uma certa dúvida se era essa vez os Estados Unidos não levar medalha de ouro, mas enfrentou a equipe brasileira ali nas semifinais e conseguiu, né? Mostrou a qualidade de seus atletas amadores, né? Alguns deles já com seus 25, 27 anos, e conseguiram vencer o Brasil por 75-63. Mas liderados principalmente por Spencer Haywood,
né, que chegou a ser campeão da NBA, figurou no NBA All-Star Team, no NBA First Team, né, entre os melhores do ano também da NBA várias vezes, de carreira ali por várias equipes, né, ele tinha um temperamento complicado, mas Denver Rockets na época, Seattle Supersonics, New York Knicks, New Orleans Jazz, o Lakers, depois ele foi para a Itália jogar no Venezia e aí voltou para encerrar a carreira no Washington Bullets. Ele teve muito problema com drogas também, o que até aquela série lá do Lakers Showtime, que foi lançada ano passado, ano retrasado, mostra bastante isso também. E o Jojo White, que também foi bicampeão da NBA, jogou 10 anos pelo Celtics, depois foi pro Golden State, acabou no Kansas City Kings, várias vezes também All-Star. A camisa dele tá aposentada no Boston Celtics até hoje. Era também um cara de muito renome, mas era basicamente os dois, só que era mais que o suficiente, inclusive, para os Estados Unidos sair com o ouro. Contra o Brasil, no dia 22 de outubro, os Estados Unidos venceram por 75-63, e as manchetes aqui, Fábio, até falavam que o placar não traduzia o que foi o jogo, que a diferença tinha que ser muito maior para os Estados Unidos. Rapaz, tava todo mundo muito crítico com relação ao desempenho brasileiro, mas além desse jogo, né, ali nas semifinais, no mesmo dia, aconteceu uma outra partida entre Iugoslávia e União Soviética. E que jogo, viu, Guanais? Decidido ali com um pontinho de diferença favorável à Iugoslávia, que desbancou os soviéticos campeões mundiais por 63-62, conseguindo então o avanço, né, para a final, já garantindo já ao menos uma medalha de prata. E enquanto que, para variar, né, os soviéticos foram parar novamente no nosso caminho na disputa do bronze. Uma pena, porque até então o Brasil conseguia fazer frente à Iugoslávia, né? Inclusive venceu, né, em anos anteriores e só começou a perder mesmo depois, né, depois ali da década de 70. Mas até então a Iugoslávia parecia ser um time ali mais do mesmo nível do Brasil. E aí quando cruzamos com a União Soviética, mais uma vez perdemos para os russos e por uma diferença maior do que para os Estados Unidos até, 70-53 para a União Soviética, ficou com a medalha de bronze e o Brasil ficou em quarto lugar, sem nenhuma medalha, fora do pódio, Fábio. E foi uma campanha, né, de despedida, né, para uma geração que marcou o basquete brasileiro. Acabou, né, ali das quatro seleções que dominavam, né, as competições internacionais, o Brasil ficou em quarto. E isso acaba que, quando a gente vê no histórico, né, acaba sem medalha, mas foi outra grande campanha, né, ficando muito próximo de estar no pódio novamente, com uma geração já dita, né, muito mais envelhecida do que em edições anteriores. Só que ainda assim, o Brasil estava lá, né, chegando numa semifinal, num torneio complicado, né, com disputas diárias praticamente ali na primeira fase, com o crescimento, né, da modalidade em outros países, e ainda assim o Brasil estava ali, né, sempre figurando, né, entre as melhores seleções do mundo. Foi um final quase simbólico, né, dessa grande geração que teria o seu fim, se é que dá pra gente colocar assim, 2 anos depois, no Mundial de 1970, quando o Brasil foi vice-campeão. Foi bem nessa transição, nessa mudança de década, realmente, que toda essa geração aconteceu. Em Jogos Olímpicos, sim, era um fim de ciclo, em 72 já era muito diferente, nós ficamos até em 7º lugar em 72, já dando um spoiler, não alcançamos nem as semifinais, mas ainda mostrando que o Brasil ainda tinha uma lenhazinha para queimar, embora não da mesma maneira que antigamente. O Vlamir não voltou a jogar Jogos Olímpicos, o Canella ainda até treinou a seleção depois disso, mas não em Olimpíadas, e foi realmente um momento de transição ali no final da década, já preparando para os anos 70, que não foram nada vitoriosos para o basquete a nível internacional, pelo menos saindo aqui da América do Sul. Pois é, né, e nesse momento também de ascensão, como eu havia mencionado, da Iugoslávia, medalhista de prata, né, tem uma história interessante, um pouco trágica também, né, dos principais nomes da história do basquete iugoslavo, né, o sérvio Radivoj Korac, que ele era um dos grandes nomes ali, né, do basquete sérvio, considerado inclusive, né, como a primeira lenda do basquete da Iugoslávia, da seleção iugoslava, que tem a sua marca, né, em 69
na temporada de 64-65, ele chegou a anotar 99 pontos numa partida. Só que ninguém sabia que ele estava com essa marca, né? Só foram ver depois, a ponto dele, na reta final, nos últimos minutos, no tal do garbage time, Guanais, ele ficou no banco. E ele ficou a um ponto de bater a marca do Wilt Chamberlain, né, de 100 na NBA. Acabou ficando no banco e não conseguiu, né, não pontuou. Ficou com 99 mesmo. E isso ficou marcado também na história do Radivoj Korac, que infelizmente ele morreu um ano depois dos Jogos Olímpicos da Cidade do México, né? Ele morreu em 69, um acidente automobilístico, e inclusive voltando, né, de um compromisso com a seleção iugoslava, né, em Sarajevo. Então é um nome marcante, né, do basquete iugoslavo, que a partir dali, né, faria história, né, cresceria demais, até mesmo posteriormente, né, com o fim da Iugoslávia e o retorno das nações, né, que compuseram, né, a Iugoslávia por muitos anos. Inclusive, ele chegou a ser comparado com o Jerry West pelo New York Post. Chamou ele, né, denominou ele como Jerry West comunista, né, o Radivoj Korac, embora ele não tenha nem perto, né, ele nem jogava na posição do Jerry West, né? Ele era um ala pivô com 1,96 m. A semelhança era que eram loirinhos, né? Então um cenário bem parecido só por isso. Mas fica esse adendo também, essa história do Radivoj Korac, primeiro nome aí, primeira lenda do basquete sérvio, do basquete da Iugoslávia, que foi importante nessa medalha de prata aí, histórica da Iugoslávia em 68. Eu achei que você ia falar do nosso querido George Foreman Grill, que ainda não era Grill em 68, Fábio. Pois é, né? Ele estava ali naquela Olimpíada, sendo campeão nos pesos pesados, mantendo uma tradição, né, dos pugilistas que saíam ali do boxe amador, iam ali para os Jogos Olímpicos e depois se profissionalizavam, né? Isso continua, né? Até hoje acontece, né? Tem, além do Cassius Clay, né, Muhammad Ali, que a gente falou, tem o próprio Joe Frazier, outro nome que foi inclusive campeão do peso pesado em Tóquio, né? Então era uma época, principalmente ali, que os grandes pugilistas estadunidenses faziam esse caminho, né, de disputar os Jogos Olímpicos ali do boxe amador e depois fazer história, né, no boxe profissional. George Foreman, que depois, né, fez a chamada luta do século contra Muhammad Ali no Congo, né, com uma história marcante, uma história de destaque. Ele era invencível até aquele momento da luta contra o Muhammad Ali. Ficou marcado ali, isso era 71, né, isso aconteceu em 71, foi 3 anos depois ali do ouro olímpico do George Foreman. Então estamos nessa época, né, nessa época eu considero como a era de ouro ali do boxe também. E assim termina a trajetória do basquete masculino nos Jogos Olímpicos de 1968 com um 4º lugar, né? Nós nunca mais voltamos ao pódio desde 1964. Mas, Fábio, antes da gente encerrar, tem 2 adendos aqui. Primeiro, o Matheus Superbi de Belo Horizonte veio nos indagar do porquê não mencionamos que em 1960, em Roma, tinha o jogador do Minas no elenco, né? Nós falamos na época que era basicamente Rio e São Paulo, com algumas poucas exceções, e essas exceções eram o interior do estado de São Paulo e também o Moisés Blas, que era do Minas Tênis Clube na época, e ele, como um bom Belo Horizontino, ficou esperando e nós acabamos não mencionando. Tá feito o registro. E outro também, esse foi quase um registro coletivo. No dia da gravação, no dia que gravamos este episódio do México 1968, o jornalista do UOL, Demetrio Vecchioli, soltou uma matéria mostrando que os dirigentes de todas as confederações em 2024 vão para Paris com uma passagem de primeira classe nos aviões, direito, coisa que nem os atletas têm direito, bancada pelo COB, também ficarão hospedados lá na Cidade Luz.
E muita gente veio falar que lembrou muito do nosso episódio de Londres, 1948, quando houve a mesma situação e a mesma reclamação por parte dos atletas, no caso do basquete. Enquanto os dirigentes ficaram em confortáveis hotéis na capital inglesa, eles ficaram numa base militar a 90 quilômetros de onde os jogos eram disputados. Então, realmente é o futuro repetindo o passado. Os tempos são outros, mas a história é a mesma. Exatamente. Inclusive, depois de 2024, a gente nem vai fazer mais especial, é só repetir, atualizando pro ano só, né? Pro ano que você se interessar, porque a história vai se repetir tudo de novo. Bom, se a gente ganhar 3 medalhas, talvez eu até aceite. Mentira, não aceito não. Mas, gente, muito obrigado pela companhia, pela audiência. No próximo episódio, vamos para Munique, na Alemanha, nos Jogos de 1972. Não se esqueça de curtir esse vídeo ou dar as 5 estrelas se você estiver no podcast, compartilhar nas redes sociais, comentar e também, principalmente, indicar aos amigos que gostam de basquete, que gostam de história ou que gostam apenas dos Jogos Olímpicos. Tudo bem? Muito obrigado, até a próxima. Falou!